Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí agora nesse momento, você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã. Que essa paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus, na pessoa de Jesus, possa entrar na sua casa, na sua família e que você, nesse momento, nessa hora, nesse café, Deus possa estar edificando ricamente você, a sua casa e a sua família. Que você possa receber essa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra de instrução, uma palavra de edificação para você neste momento, neste dia, nesta hora, né? O texto bíblico que eu vou ler para você se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. A pergunta minha para você, meu amigo, para você, minha amiga, eu sei que através das redes sociais a gente atinge muito lugar, né? Outros países, outros estados, outras cidades, e a palavra de Deus, o Evangelho está sendo pregado, está sendo ensinado. Então a palavra de Deus ela é muito importante em nossas vidas, ela é um mapa do tesouro do cristão, ela é a nossa bússola que nos guia neste mundo tenebroso, neste mundo de luta, de adversidade. Nós olhamos para a palavra de Deus, buscamos, né, a Deus através da leitura e do estudo da palavra de Deus e contemplamos, né, com esse Deus maravilhoso que manifestou-se na pessoa de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que tem uma palavra para você hoje, nesse dia, nesse momento, que vai edificar, vai colocar você de pé, vai te fortalecer, vai capacitar você a vencer as adversidades que estão de perto, nos rodeiam. A pergunta minha do café hoje é: seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? É uma pergunta. Eu vou repetir. Você ouve bem para você responder. Seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? O que você acha, meu amigo? O que você acha, minha amiga, meu irmão? Não importa a denominação religiosa, o importante é você acreditar na palavra de Deus como regra de fé e prática, arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A sua denominação não me interessa, né? Eu tenho uma denominação local, uma igreja local, para me levar a minha família, eu estar ali, prestar um culto numa igreja local, que é um lugar apropriado. Mas a Bíblia diz que nós somos templos e moradas de Deus, somos filhos de Deus, somos um povo, né, o qual o Deus Todo-Poderoso nos fez filhos seus por intermédio de Jesus Cristo. Seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? Texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, vírgula, para repreender, vírgula, para corrigir, vírgula, para instruir em justiça. O versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. Na minha introdução aqui, eu quero fazer um comentário a respeito dos teólogos liberais que descem a lenha, criticam, né? Falam um monte, critica a Bíblia de tudo quanto é lado, fala do nascimento virginal, fala de Adão e Eva, fala de tantas coisas, né? Até pouco tempo aí, o Ed Renekiewicz, né, um que tem linhagem batista, o Caio Fábio, eu gostei muito do Caio Fábio, né? Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas hoje a maioria dos ensinamentos que o Caio Fábio traz nas redes sociais eu filtro. Esses dias um rapaz perguntou para ele a respeito da teoria da evolução, ele falou que Gênesis não é literal. Onde já se viu um homem de Deus falar, está negando aqui o que o texto de Paulo falou, está negando que Jesus autenticou o Antigo Testamento. Então isso é muito sério, entenda bem para você não deturpar, não ficar com raiva de mim, não. Eu não tenho raiva do Caio Fábio. Eu ouço, como pesquisador eu ouço, mas hoje o Caio Fábio ele é um teólogo liberal. Os teólogos liberais abandonaram a Bíblia como inerrante palavra de Deus. Esquecem esse texto aqui que Paulo falou em 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui eu vou entrar dentro do comentário que eu vou fazer, vai falar da criação. Como que eu posso lá falar da criação, de teorias de origens, de modelo de origens? Como é que eu posso não acreditar no que Gênesis fala, que Deus nos fez, o Deus Criador com a sua palavra nos fez? Eu vou acreditar que nós somos o resultado de uma célula autorreplicante que foi replicando, que virou um peixe virou um mamífero virou uma ave virou um dinossauro. Como que eu posso, como cristão, professo a palavra de Deus? Jesus falou em João 5,39, examinais as escrituras para você saber que nelas você tem a vida eterna.
e são elas que de mim testificam. Olha o quanto é importante. Então, acima de qualquer líder que seja de qualquer área, religiosa, filosófica, científica, para mim, que sou cristão, é a palavra de Deus, que é a última que fala. Ela é a regra de fé e de prática da vida do cristão. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, com todo respeito a esses nomes que eu citei, poderia citar mais nome aqui, o Ricardo Goldin, né, que também era um teólogo que eu gostava, mas ele descambou para esse lado aí, tanto é que esse pessoal aí tudo apoia, né, esse novo governo esquerdista que está aí. Vamos ao que interessa, vamos falar da palavra de Deus. Então, esse texto aqui fez eu lembrar a respeito dos teólogos liberais. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia fala em liberdade cristã, mas liberdade demais pode levar à libertinagem. Nós precisamos da liberdade que Cristo nos dá para viver em família, viver em sociedade, mas com o temor de Deus no coração, sabendo separar as coisas, né? A Bíblia fala para a gente examinar tudo e reter o que é bom. Então, os teólogos liberais estão aí ensinando, né, persuadindo as pessoas. Vamos filtrar, vamos ser crente bereiano. Vamos lá então para a pergunta, né? A pergunta é: seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? A Bíblia, ou Sagradas Escrituras, é a revelação escrita de Deus aos homens. Ela é clara em afirmar sua origem divina. As Escrituras são divinamente inspiradas e proveitosas para nos ensinar a verdade de Deus. Esse livro, que é o guia dos cristãos, é o mais importante livro do mundo. Seu testemunho afirma que ela é uma obra plenamente confiável e que é a palavra de Deus. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, anteriores ao nascimento de Cristo, e 27 no Novo Testamento, escrito depois de Cristo. A essência da mensagem bíblica é a seguinte: olha aí, teólogos liberais, a essência da mensagem bíblica, não a essência da sua mensagem também. Então temos que tomar cuidado. Eu que estou muito no campo da ciência, então tem frase científica e tem frase de cientista. Temos que saber separar isso, porque todo cientista ele tem suas ideias pré-concebidas, sua filosofia, sua teologia. Então a gente tem que examinar. A essência da mensagem bíblica é a seguinte: explicar a origem do homem, como que o homem veio ao mundo, como o homem está aqui, né? Qual é o resultado, a ação de quem, qual o mecanismo. Foi a ação de uma pessoa eterna, de uma mente inteligente que nos fez, que nos criou a sua imagem e semelhança, ou nós somos resultados de processos cegos, aleatórios, né, do acaso? Então, o cristão, no que eu vou acreditar? Eu vou acreditar no que Gênesis fala. E a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, e fez Deus homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Como que eu sei disso? A Bíblia está lá. A Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, traz esse relato. A essência da mensagem bíblica também é mostrar a origem do mal e do pecado no mundo. Qual a origem do mal? A origem do mal, todo mundo sabe a história de Satanás, Lúcifer, né? Encheu o coração dele de soberba, de exaltação, se achou, entrou numa, né? Achou que poderia ser Deus, e Deus é um só, a palavra de Deus diz, em 3 pessoas. Aí Satanás pecou. Então a origem do mal está no coração de Satanás. E depois nós vemos, através do relato de Gênesis também, que ele veio e tentou o primeiro casal que Deus fez, colocou no jardim do Éden. Então a Bíblia nos ensina, ela traz essa pedagogia, esse conhecimento. A essência da mensagem bíblica é a seguinte também: afirmar que a salvação de Deus está na pessoa de Jesus. Escute bem, você que acha que a sua denominação, o seu credo, não, a minha igreja eu encontrei, né? Aí eu encontrei a pólvora, eu descobri a roda. Não, aqui ó, ensinar que afirmar que a salvação está na pessoa de Jesus. Então nós temos que entender isso. Se nós não entendermos, por isso que é bom ler a Bíblia, examinar a palavra de Deus. Nada contra nenhuma denominação. Eu falei no começo aqui que eu não fico falando de denominação, de placa da igreja. Eu acredito no Evangelho, numa visão bíblica da salvação, né, da revelação de Deus para o homem. Agora, a sua denominação você pode escolher a qual se adapta. E quantas denominações tem? O teor é Bíblia. O teor ela é cristocêntrica na salvação. Então é isso. A Bíblia fala em Atos 4:12 que ninguém pode pôr outro. Não, perdão. Que debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está na pessoa de Cristo. Paulo fala aqui em 1 Timóteo 2:5, fala que há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho, outro meio, outro mediador. Está cheio de religião. Religião ensina tudo. E cada religião tem o seu profeta, o seu sacerdote, seu mediador. Mas a Bíblia ensina um só. 1 Timóteo 2,5. Com todo respeito aos católicos, Maria foi uma mulher abençoada. Deus escolheu ela para no ventre dela nascer o Salvador do mundo. Mas Maria não pode fazer nada por ninguém. Quem pode é Cristo. Porque a Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e os homens. Maria não media. Pedro não media, o apóstolo Paulo não media, qualquer pastor, qualquer padre, qualquer cooperador não media. A mediação nossa até Deus é por intermédio de Jesus, é a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, entender essa bússola que nos guia, ela está nos guiando e nos dizendo, afirmar que a salvação de Deus está na pessoa de Jesus. Então, a essência da mensagem bíblica é a seguinte: afirmar que a salvação de Deus está na pessoa de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 9, 10, 9, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação não está em eu ser bonzinho. A salvação não está em eu guardar os 10 mandamentos. A salvação não está em eu guardar o sábado. A salvação não está em eu subir uma escada de joelho. A salvação não está eu carregar uma cruz nas costas. A salvação não está eu sair de porta em porta batendo, anunciando uma religião. A salvação é numa pessoa, é na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3,11 que ninguém pode pôr outro, escute, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. O fundamento da salvação, da raça, de todos aqueles que pecaram, e todos pecaram, é na pessoa de Jesus. Você pode ser 20, 30 anos, 40, 50 de uma denominação, de uma religião, de uma instituição. Se você não arrepender do seu pecado e não entregar sua vida a Cristo, você não é salvo. Pode ter carteirinha de A, B, C, pode ter feito um monte de coisa dentro de uma instituição religiosa. Você precisa se arrepender e entregar a sua vida ao Salvador, o único Salvador. Se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ensinar que Deus deseja a salvação de todos os homens. Escute aí, ó, calvinistas. Alô, calvinistas, com todo respeito aos reformados, eu amo os reformados, mas eu amo em primeiro lugar a Deus e a sua palavra. A sua palavra diz: Deus deseja a salvação de todos os homens. Tito 2,11. Deus deseja. Como que Deus pode decretar, determinar de antemão quem está salvo e quem está perdido? Se ele deseja ser salvo, isso é ilógico. Deus é perfeito, Deus é imutável, Deus não muda. Tem um texto aqui lindo e maravilhoso, Isaías 53, estava lendo hoje. Isaías 53, que fala a respeito disso. Isaías 53, marque aí, é bom você marcar, para você conferir depois. Texto lindo, né? Isaías 53, todo mundo conhece, mas é bom estar sempre lendo. É o versículo 6. Olha o que diz esse texto. Para depois você falar assim, não, Deus já é algumas pessoas só, que né, não é todo mundo que vai ser salvo. Não, a salvação é para a raça. A Bíblia fala que todos pecaram, então se todos pecaram, todos precisam da salvação. Aí está na pessoa, se ela quer ou se ela não quer. Tem gente que não quer, gosta do pecado, vive na prática do pecado. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Então, se a maldade é de todos, então a salvação é para todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é salvar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa dos seus pecados e se converta dos seus maus caminhos. Lá em Ezequiel 18 fala isso. Então o desejo de Deus é salvar a raça caída. Em Cristo nós somos reordenados à salvação. Deus traz a gente de volta para o seio dele, para a presença dele, para estar no paraíso, na presença gloriosa desse Deus maravilhoso e poderoso. Então Deus deseja que todos se salvem, né? Então a gente precisa entender a palavra de Deus num todo, ao pé da letra, a cosmovisão cristã, a história que é linear. Tem uma história. A raça, o mundo, o planeta, o universo, tem uma história.
Então, dentro dessa história tem redenção, tem o caminho de redenção, o caminho é Cristo. E Deus deseja, Deus chama, Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem que não está cansado e sobrecarregado desse fardo chamado pecado? Então é isso, a essência da mensagem bíblica é a seguinte, ensinar que Deus deseja a salvação dos homens, de todos os homens. A essência da mensagem bíblica é a seguinte também, a esperança e vida eterna para todo aquele que se volta para Deus por meio de Cristo. Então, a esperança e vida eterna. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está na pessoa de Cristo. Ele é o passaporte, ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem como você pular um muro, pegar, cortar atalho, né? Que nem tem gente que corta aí, não quer passar no pedágio, corta atalho. Então, com Cristo você vai ter que enfrentar esse pedágio aí chamado arrependimento. Você precisa arrepender das práticas que você vem cometendo. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a gente se arrepende, tem uma metanoia e crê na palavra de Deus, acredita em Cristo, acredita na obra expiatória de Cristo, na salvação que há em Cristo. E quem nos ensina isso é a poderosa palavra de Deus. Seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? Quem que nos ensina tamanha doutrina, tamanho ensinamento, tamanha visão de mundo, senão essa palavra maravilhosa, esse mapa do tesouro. Como eu falei, né, as pessoas buscam tesouro, buscam riqueza em todo lugar. A maior riqueza está aqui nesses dois testamentos, no Velho e no Novo, que é a Bíblia Sagrada num todo. Jesus autenticou ela. A Bíblia é um mapa do tesouro da salvação, do tesouro da vida eterna, do tesouro de estar na presença desse Deus que criou céu, terra, montanhas, mares, lua, planetas, galáxias, esse Deus todo-poderoso que veio e trouxe a redenção, né? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito isso, que antigamente Deus nos falou por intermédio dos profetas, mas ultimamente Deus tem falado conosco por intermédio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família. Leia a palavra de Deus, leia esse texto que eu dei aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Seria a Bíblia um livro confiável e vindo de Deus? Diante do que você ouviu, assista novamente o vídeo, entenda a palavra de Deus, busque esclarecimento. Deus, ele quer se revelar, né? Existe a revelação geral de Deus na natureza, no cosmos, na vida, e existe a revelação especial de Deus que está na sua palavra, que Deus veio se revelando, se revelou para Moisés na sarça ardente, se revelou para Moisés, dando para Moisés os 10 mandamentos, depois se revelou por intermédio dos profetas, até então vindo a plenitude do tempo, Deus vem e fala conosco, traz uma nova aliança, traz a graça, o favor imerecido vindo de Deus, porque Deus ama e Deus quer nos abençoar, Deus quer reordenar a nossa volta com Ele, para que a gente seja feliz, alegre, contente, esperançoso, crendo nas promessas de Deus, aguardando a bendita aventurança, né? A palavra de Deus fala que o cristão que entregou a vida para Cristo, mesmo enfrentando crise, adversidade, que está aí na sociedade, né? Novo governo começando aí, mas diante de tudo isso, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:37, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Sabe o que é mais? Você é mais. Você não é só vencedor. As pessoas do mundo vencem aí, conquistam tantas coisas, são vencedores. Mas o cristão, ele é mais que vencedor, porque ele tem a promessa da vida abundante, da vida eterna, de estar numa nova cidade, a cidade de ouro puro, a nova Jerusalém. Deus te abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Vamos tomar o cafezinho aí do Noronha. Assista o vídeo várias vezes e o Espírito Santo vai esclarecer e você vai entender o plano de Deus, o Evangelho, que traz salvação e redenção. Deus abençoe.